Boa noite a todos. Senhor Jesus esteja em nossos corações e nossas almas. E o Debrando de Lima, na obra Parábolas Espiritualistas, narra-nos uma história bastante interessante. Ocorrera na década de 50, na cidade de Salvador, quando um homem de idade madura saíra de um bar, indo para sua casa, ainda naquela cidade um pouco violenta, fora abordado por uma criatura não tão boa intencionada. Aquele companheiro estava munido de uma arma, sacou-lhe a arma e então lhe impôs um assalto. Naquele momento, ele desesperado, não sabendo o que fazer, tomado pelo nervosismo, ele resolveu abordar aquele assaltante que naquele momento ali se encontrava, e os dois se atracaram numa briga, acabaram se rolando no chão e de repente ele ouviu um tiro. Ele daqui a pouco olha para um lado, olha para o outro e não vê mais aquele que houvera lhe apresentado a agressão, vendo-se todo abarrotado, todo sujo, e ele fica revoltado e procura saber, gritando por socorro, e viu que nenhuma pessoa houvera lhe dado a oportunidade para que pudesse socorrê-lo. Ele então procura 2 quadras ali, que ele conhecia a localidade, tinha uma delegacia que era bastante visitada, e ele vai naquela delegacia, era uma delegacia de 2 andares, ele tem que subir uma escada de madeira bem grande, e muito aborrecido, chegando lá na frente da recepção, pede para que um dos atendentes, dos policiais, pudesse atendê-lo, bate na mesa, um pouco aborrecido, e começa a reclamar por eles, falando: olha, aconteceu o ocorrido agora comigo, há 2 quadras aqui na delegacia, um meliante tentou me assaltar, inclusive sacou a arma, deu até um tiro, quase que eu morro, e eu acho, e vocês? Onde vocês estavam? E ele observa que aquele atendente talvez não fosse muito educado porque não lhe deu atenção. Ele fica mais aborrecido, ele vê que existia um investigador, que ele até conhecia já de algum tempo, que estava numa mesa ao canto, ele vai até o investigador e faz queixa do atendente. Olha, eu estou lá conversando com aquele atendente, eu quero apresentar o meu caso, porque eu fui assaltado agora, a pessoa sacou uma arma, quase que atirou em mim, eu estou assaz aborrecido, eu quero fazer uma queixa, e eu quero saber onde está o policiamento, onde está a polícia, porque aqui há 2 quadras da delegacia e nenhum policial, ninguém apareceu para me ajudar, gritei por socorro e ninguém me atendeu. E mais uma vez, aquele investigador que ali se encontrava não lhe deu atenção. Ele ficou muito aborrecido e foi até a sala do delegado responsável. Entrou, a sala já estava aberta mesmo, sentou-se naquela cadeira à frente do delegado de polícia e apresentou toda a sua reclamação, falando da falta de segurança da cidade de Salvador, que era uma cidade muito importante para o país, que ele estava 2 quadras ali, houvera apresentado a queixa ao atendente, o atendente não lhe deu atenção, depois houvera buscado um interrogador lá, um investigador de polícia, sentou, explicou todo o caso, o investigador não deu a mínima atenção, então ele queria recorrer diretamente ao delegado, que ele pudesse fazer alguma coisa, que ele pudesse agir de alguma forma, mandar policiar, procurar, e eu quero até descrever como era o meliante. Ele começa a descrever, mas o delegado não lhe dá a mínima atenção também. Ele fica muito aborrecido e desce, raivoso ainda, quando ele está descendo as escadas da delegacia, ele olha para si e ele percebe que estava sangrando. Ele fica meio perturbado, sem entender o que é, sangrando, será que eu fui atingido? E vai pela rua, andando para um lado, para o outro, observando as pessoas, olhando e vendo que aquela rua estava bem mais populosa do que ele conhecia. Aquela rua à noite não tinha tantas pessoas, mas naquela noite tinha alguma coisa estranha, e ele via vultos estranhos, andrajos, diferente, porque ele conhecia todas aquelas vielas, ele morava ali durante mais de 50 anos, ele conhecia todas as pessoas, e ele viu que a rua estava mais do que o dobro de pessoas que ele se encontrava, e ele, procurando a casa dele, não consegue encontrar a casa dele. Ele entra numa rua, entra em outra, ele percebe que existiam outras ruas que ele também não conhecia, e ele sabia de toda a cidade, até que ele fica desesperado. Ele nunca houvera se perdido, ele conhecia todos os caminhos,
toda aquela localidade, e o que acontecera com ele? Ele fica tonto, começa a se perturbar, algumas dores que ele não sentia antes, sentindo que estava totalmente sem sentido, sem nenhuma observação. De repente, ele olha mais à frente, ele vê que uma casa se destacava naquela rua, com uma luz luxuriante, uma luz diferente. As casas outras, apesar das luzes acesas, ele via escuridão naquelas casas. Mas existia uma casa lá no final da rua que estava iluminada, e ele vai andando, sem perceber maiores observações dali que se encontrava, ainda percebendo que é claro que existia aqueles seres andrajosos, que ele não houvera visto com tanta frequência no tantos anos que ele conhecia aquela cidade, e cada vez que ele chegava mais próximo, aquela luz daquela casa lá quase na ponta da rua brilhava cada vez mais. E quando ele chega, a luz é muito forte. E ele tenta olhar para dentro da casa, ele vê que entidades, pessoas entravam e saíam, e algumas pessoas iluminadas. Ele nunca tinha visto pessoas com luz própria, iluminadas. Aqueles seres andrajosos, uns corriam, uns ficavam do outro lado da rua, e outros entravam, e alguém falava, vem, entra também. Mas eu? O que é isso aí? E ele fica meio assustado, ainda na porta daquela casa, quando ele vê lá Centro Espírita de Salvador. É uma casa espírita. E ele tinha um certo medo. Ele falou, que negócio de espírita? Eu vou entrar aqui nessa casa espírita. Estão falando que aqui o pessoal conversa com o espírito, né? E um companheiro aproxima-se dele. O senhor vai entrar? Ele olha para o outro, eu te conheço. O outro, não, mas nós todos somos irmãos. Por que não entrar? Não, eu não gosto desse negócio de espiritismo, mas é muito bom para você. E depois de alguns minutos vendo, ele tenta se afastar, mas parece que alguma coisa atraía para aquela casa. É como se tivesse um imã, ele querendo não entrar, e ele então cede, e ele entra. Ali estava tendo uma reunião, uma palestra e uma reunião mediúnica, como era feita naquela época, as reuniões mediúnicas públicas, e naquele momento ele sente-se atraído para próximo daquela mesa em que umas pessoas estavam sentadas, ali debruçadas, algumas falavam, ele achava estranho, aquelas pessoas falavam, daqui a pouco, de repente, ele entra num estado de sonolência e ele começa a falar, mas tudo que ele fala, um companheiro que estava à mesa começa a falar também. Aí ele cai em si, que ele houvera desencarnado. E é ali que ele encontra toda a orientação, que ele vai entender a sua real situação, que o que houvera acontecido já tinha passado uma semana. Ele pensava que tinha passado simplesmente algumas horas. E depois de uma semana, ainda andando, ele vai descobrir que uma companheira espiritual que houvera sido um afeto seu do passado, dessa mesma encarnação, estava recorrendo, pedindo muito por ele, era uma pessoa boa de coração, e houvera sido acolhido, e ali então ele tem todo o esclarecimento e ele é levado para o plano espiritual. Essa é a história de milhões e milhões de pessoas que não sabem sequer que já desencarnaram. Às vezes estão transitando conosco, estão conosco. Eu trabalho toda segunda-feira em Porto Belo e eu tenho um costume que a minha esposa não gosta muito, né? Eu costumo visitar o cemitério e eu trabalho na Secretaria de Turismo de Porto Belo e do lado tem uma igreja antiga, tem uma câmara mortuária e tem um cemitério bonito, sabe? Muito bonito. E na hora do almoço, de vez em quando, eu vou lá fazer uma visita lá no cemitério. E segunda-feira agora, eu estava lá vendo lá os nomes e tinha uma senhorinha assim, sentada. E eu fiquei observando aquela senhorinha e olhei a figura dela. A mesma senhora que estava sentada era aquela que estava a figura ali, a imagem, desencarnada em 1976. Eu fiquei pensando, essa senhora está aqui? Será que está há tanto tempo? Uma coisa também que eu achei muito interessante, que eu vi algumas, 3 pessoas, eram senhores, pareciam viúvos, colocando flores. Eu achei interessante aquilo, a pessoa está aqui oferecendo. Depois de algum tempo, é que eu pude perceber que não eram pessoas encarnadas. Eram pessoas desencarnadas prestando homenagem aos desencarnados. Muito provavelmente, eles sequer sabiam da sua real situação, do que estava acontecendo com eles naquele momento. Ao chegar aqui, um grupo de irmãos espirituais
que um pouco maior do que usualmente nós percebemos na casa, hoje um grupo, talvez o dobro de irmãos desencarnados do que nas reuniões usuais, e um deles fala, diga para eles que nós estamos aqui. Companheiros desencarnados, vinculados a nós, talvez nessa mesma encarnação, companheiros que já partiram para a grande pátria espiritual e vieram nos prestigiar. A comemoração dos mortos, entre aspas, ela tem a sua origem entre os povos gauleses, que era comemorado naquela época, do século II, mais ou menos, da época cristã, no dia 1º de novembro. Só que eles não comemoravam nos cemitérios porque os gauleses, eles tinham uma noção de espiritualidade extremamente avançada. Eles não achavam que os andrajos materiais, os corpos, eram importantes. Nas guerras, quando seus soldados, seus guerreiros tombavam, eles tinham o costume de abandonar os corpos. E os povos que eles eram os inimigos achavam estranho aquilo, que eles não recolhiam os corpos, porque eles falavam que o mais importante é o espírito. E eles comemoravam esse 1º de novembro em homenagem àqueles que se foram, àqueles que partiram, indo e visitando em casa. Então, eles comemoravam o chamado Dia dos Mortos nas casas das pessoas, onde eles levavam os médiuns, que eram os videntes, aqueles companheiros que tinham capacidades psíquicas, lá chegavam e homenageavam os desencarnados, aqueles parentes que já houveram partido, e às vezes eles travavam contato, falavam, hoje eles estão aqui e vieram te visitar, e nós queremos dar então a notícia para vocês. E eles homenageavam desse modo, e visitavam casas em casas, vários sacerdotes visitavam todas as casas, que era comemoração. Eles não tinham o costume de fazer essa homenagem em cemitério. Posteriormente, agregado, de acordo com a própria história, desses gauleses, que hoje é o território da França, conhecido hoje, agregado no exército romano, e depois daquele combate, quando no século IV, século V, a França ali acaba sendo dominada, aquele terreno, a cultura gaulesa vai ser quase que incorporada na cultura cristã. Alguns séculos depois, por volta do ano 988, então insurgido, digamos assim, implantado na cultura cristã a data de comemoração pelos finados. E principalmente ali num núcleo da Europa, e ali esses costumes acabou crescendo, e várias localidades acabaram implantando e criaram o dia 2 de novembro. Em vez de comemorar no dia 1º de novembro, como era comemorado na Gália, na Gália Antiga, eles começaram a comemorar no dia 2 de novembro. Mas isso só vai, digamos assim, ser fundamentado, ser sacramentado, ser estabilizado pela Igreja Católica só em 1915, quando então o Papa Bento XVI vai instituir o dia 2 de novembro como o dia de finados, o dia da gente homenagear aqueles que partiram. Allan Kardec, vamos observar que na época, quando Allan Kardec ele vai escrever o Livro dos Espíritos, vai vir a lume em 1857, precisamente no dia 18 de abril. Não era instituição da Igreja Católica, do cristianismo, o dia de finados, mas era muito comum. Tanto que Allan Kardec vai fazer vários questionamentos. A partir da questão 320 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles que lhes foram caros na Terra? Será que os espíritos eles ficam sensibilizados, eles ficam alegres, porque nós nos lembramos deles quando aqui permanecemos? E os espíritos vão responder a Allan Kardec: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade, mas se estão tristes, serve-lhes como lenitivo. O autor espiritual, Camilo Castelo Branco, ele faz uma narrativa muito interessante numa das suas obras, que após o desencarne, todos conhecem, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler Memória de Suicida, da extraordinária médium Ivone Pereira, uma das mediunidades mais extraordinárias, não só do Brasil, mas do mundo. As obras de Ivone Pereira
ela deveria ser uma cartilha que todos nós deveríamos ler, porque ela traz uma faceta diferente de todos os outros médios. Tanto do Chico, de Valdo, Raul, seja o que for, a mediunidade de Ivone Pereira ela é ímpar. E as narrativas que ela traz é diferenciada de todos os outros medianeiros. E o Memória de Suicida, ele vai narrar, num dado momento, Camilo Castelo Branco, ele fala que ele ia num certo local, na espiritualidade, onde era projetado, pelo que ele fala ali, é como se fosse uma imagem, não usa essa terminologia, mas a descrição nos dá a entender que essa seria a tecnologia, como se fosse uma imagem de 3D daquelas pessoas que estavam orando por ele. Então ele via como se fosse materializado as pessoas que estavam fazendo prece por ele, e ele sentia como se fosse uma brisa, como se fosse um ar que desse um lenitivo a ele, como se fosse um alimento espiritual muito grande. Cada pessoa que estava fazendo prece por ele. Um suicida. Imaginemos essa ação para aqueles companheiros nossos que já partiram para a grande pátria espiritual. A nossa prece, ela vai alcançar esses irmãos. Quem já teve a oportunidade de ler um livro bem simples, bem singelo, Violetas na Janela, e uma das passagens mais comentadas, mais interessantes, é aquelas preces que são feitas pela sua mãe. Uma jovem, loura, bonita, jovial, de 19 anos de idade, que houvera recém-desencarnado, acostumado com a mocidade espírita, conhecendo, travando contato com a doutrina espírita. Seu pai já era um dirigente espírita, já era uma pessoa com bastante experiência, que lidava nas reuniões mediúnicas com as entidades, etc. E ela chega num plano espiritual, ainda muitas vezes sem noção, não sabia volitar, não sabia atravessar a parede, aquela passagem que ficou até um pouco cômica, né? Porque ele vai atravessar a parede e dá de cara na parede. E os outros jovens que estavam lá, porque está desencarnado, não quer dizer que virou espírito superior. Os outros jovens ficam rindo dela, e lá, o que foi? E é interessante que aqui nós temos assim, nossos tipos de conversa. No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos tem uma narrativa muito interessante, quando ela está conversando com várias pessoas, e o papo deles é como é que você morreu. Cada um vive. Aí tem lá um tal do Zé, não sei se vocês lembram, né? O Zé, ele fala, você morreu de quê, Zé? Morri de susto. Eu falo, mas como assim você morreu de susto? Morri de susto. Eu estava no carro, dirigindo, de repente o carro escangalhou numa linha de trem. E eu estava lá tentando, nervoso, daqui a pouco veio o trem veio, e eu não sabia o que fazer, fiquei desesperado, não sabia. Eu tentei sair do carro, a porta não abriu, daqui a pouco o trem veio e passou por cima de mim. Então você morreu de atropelo? Não. O susto foi tão grande que quando o trem passou, eu já estava morto. Aí fica todo mundo rindo dele. Esse é o papo que eles têm. Mas uma narrativa que também é muito interessante, as preces que a mãe fala, sabendo que ela gostava muito de Violeta, cada dia, quando ela abria a porta da sua casa espiritual, ela via aquelas violetas materializadas, oferecidas pela sua mãe encarnada. Assim como eles são sensíveis aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, também são muito sensíveis às nossas angústias, às nossas dores, às nossas obsessões, que é uma obsessão que está se tornando cada vez mais comum, nós encarnados obsidiando desencarnados. Ai, não vai, fulano. Ai, por que você foi tão jovem? Como dizia lá, tem uma companheira que era presidente de um centro espírita, Maria do Vale. Ela era assim, uma espírita, assim, mas um espírita assim, diferente, vamos dizer assim, né? Ela é meio doidona, né? Uma gente boa, uma trabalhadora extraordinária. Chegaram lá uma família, foi lá para conversar com ela. Ela era do centro espírita Irmã Sheila? Irmã Sheila, né? Meimei, isso, Meimei. Ela era presidente dessa casa espírita. Aí chegou lá, uns 4 pessoas, olha, mamãe morreu. E vovó, mamãe, a matrona da nossa família morreu e nós gostaríamos de conversar com ela. Assim que a senhora faz a reunião mediúnica. Ah, tá, tudo bem. A senhora quer conversar por quê? Não, é porque ela morreu e a gente está com tanta saudade dela. Ela fala, quanto tempo que ela morreu? Ah, já faz 2 semanas. 2 semanas? Ah, é. E qual era a idade dela? 86 anos. Eu falei, minha querida. Só que ela assim meio sincera, né? Demais, Dona Maria do Vale. Extraordinária ela. Eu falei, mas minha querida, olha só, vou fazer um negócio. 2 semanas que ela morreu. 86 anos de idade, você quer a notícia dela? Deixa a velha em paz.
Vocês já tiveram 86 anos falando com a mulher e 15 dias vocês estão perturbando a mulher, deixa ela descansar um pouco. De repente ela está lá querendo gozar um pouco da sua liberdade e você fica invocando ela. O pessoal saiu de lá, aborrecido, essa mulher é muito ignorante. Mas na fala dela, traz um puxão de orelha. Porque muitos de nós precisamos desse puxão de orelha. Porque nós nos sentimos vítima. Nós nos sentimos tristes, porque é outro, aquele fulano, mas a gente não pensa no nosso egoísmo, do que nós estamos acarretando a esses companheiros que estão desencarnados. A dor, o sofrimento que nós estamos acarretando, a obsessão que nós estamos fazendo com eles, muitas vezes mantendo-os dentro da nossa casa, quando eles poderiam dar maiores voos, esquecendo de um ensinamento extraordinário proferido por Jesus de Nazaré. Na sublime prece que ele nos ensinou, seja feita a vossa vontade. Ele não fala nossa vontade, ele fala a vossa vontade, referindo-se ao Pai. E nós vivenciamos o quê? Que a nossa vontade seja tudo. O nosso egoísmo é tão grande que a gente não percebe que aquele companheiro, ele já participa de uma outra realidade. Mas Allan Kardec vai dar continuidade a esse diálogo quando ele vai perguntar na questão 321. O dia da comemoração dos mortos, é dia dos finados, hoje, que a cristandade comemora, será que esse dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Será que hoje, dia 2 de novembro, é uma data mais importante para os espíritos encarnados do que o dia 3, ou dia 1º, ou dia 8 de fevereiro, ou dia 19 de setembro, ou qualquer outro dia? Kardec está perguntando isso. A pergunta é muito interessante. Uma pergunta bastante importante. Aí ele dá continuidade. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? A pessoa vai lá no cemitério, orar sobre o túmulo dele. Será que apraz a esses espíritos desencarnados? Eles lá no cemitério, opa, estão indo lá, deixa eu lá também. E vão lá. Aí os espíritos vão responder. Vamos ver por que eles respondem? Os espíritos acodem neste dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos como o fazem no outro dia qualquer. Aí os espíritos, não, eles vão atender como atende outro dia qualquer, mas Kardec não gostou da resposta. Eu fiz uma pergunta tão bonita, né? Os espíritos responderam assim, muito água com açúcar. Então Kardec, de vez em quando, era chato, era enjoado. Ele perguntava, não, então, não gostei da resposta. Ele vai fazer uma subpergunta. Peraí, não gostei da resposta de vocês. Aí ele vai ser mais direto. Ele não fica assim, respondeu, tá bom. Não, tá bom não. Vamos lá perguntar de novo. Bom, já que vocês não responderam 100%, eu vou continuar a pergunta. Mas o dia de finados, ele já tinha falado que era o dia da comemoração dos mortos. Ele está sendo chato, não vou perguntar de novo. Já que estão querendo me enrolar, eu não vou deixar. Mas o dia de finados, estou falando hoje, meus queridos, não fuja da pergunta. É para eles um dia especial de reunião junto de sua sepultura? Agora ele foi bem direto. Já que vocês tentaram me enganar, agora eu vou ser bem direto com vocês. Eu quero ver se vocês vão querer fugir agora dessa. O dia de finados é para eles um dia importante para eles irem até a sepultura deles? Então vamos ver. Aí os espíritos vão tentar. Será que eles vão tentar fugir de novo? Vamos lá. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Opa, agora eles estão sendo mais diretos. Kardec refez a pergunta, foi mais direto, e ele falou, tem maior número de pessoas? Sim. Se você chega no cemitério, lá no dia, desse dia a gente fazia o trabalho de distribuir mensagem lá no Rio de Janeiro, ia lá no Parque da Paz, bastante gente, então distribuía mensagem. Os nossos irmãos evangélicos também fazem esse trabalho, que é um trabalho extraordinário, para aquelas pessoas esclarecer, levar mensagem, endereço do centro espírita, para que eles possam visitar a casa espírita, se assim o quiserem. Eu trocava mensagem com os crentes falavam, me davam uma mensagem, tudo bem, agora eu vou dar a minha, agora eu vou fazer uma coisa, eu não vou rasgar sua mensagem não, eu vou ler, você vai ler a minha? Aí não pode ser, irmão, eu vou ler, então tá bom, eu ficava lá olhando o cara. Se jogar fora, eu vou jogar a sua também, hein? E ficava vigiando. Aí eu via lá que estava lendo. Falei, então tá bom. Aí eu também leio. Falei, vamos fazer uma troca. Eu vou receber, mas você também tem que receber a minha. Então a gente fazia esse trabalho, esse troca, que era bastante interessante, que era no cemitério Parque da Paz. E eu costumava até brincar e falava, gente, quando eu desencarnar, não me enterre nesse lugar, não, pelo amor de Deus.
que é muito bonito, Parque da Paz. Eu vou querer ficar lá. Entendeu? Aquele Parque da Paz, aquela coisa bonita, bota num cemitério bem feio, que eu vou querer fugir, não quero ficar lá. Porque botar num cemitério daquele, eu vou acabar ficando preso lá, que o troço é bonito, parece aqueles filmes de André Luiz, aqueles filmes de Nosso Lar, né? É uma coisa realmente extraordinária. Pelo menos lá de Niterói é muito bonito. Daqui eu não conheço não, só passei ali pela frente. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. O companheiro vai não é porque é dia de finados. Ele é atraído pelo pensamento daqueles companheiros. Resposta dada, né? Legal? Mas Kardec não gostou. Ele vai fazer uma subpergunta. Não, peraí. Eu ainda quero explorar um pouco mais. Ele vai fazer uma outra pergunta. Uma subpergunta, a B. Então ele vai falar, peraí, eu quero entender um pouco mais. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudessem tornar visíveis? Não, tudo bem, você respondeu, eles vão porque as pessoas estão lá, tem mais pessoas, então vamos ter mais espíritos. Mas o que o atrai não é o dia 2 de novembro, e sim porque a pessoa está lá. Vai um montão de pessoas, então eles são atraídos pelo pensamento deles. Legal, gostei da resposta, muito bem, mas como é que eu vejo? Será que é um fantasminha camarada? Será que é aquele geleia? Lembra lá daquele caça-fantasma? Não tinha lá o do geleia, né? Que deixava aquela gorma de ectoplasma para tudo quanto é lugar? Ou é o fantasminha camarada, igual o Gasparzinho? Será que é assim? Então ele pergunta. Eu sempre vejo, há muitos anos, há 43 anos que eu vejo esse espírito, sempre vi normal, e a grande maioria das vezes eu não sabia nem que era o espírito. Esse que eu narrei aqui, 3 companheiros botando flores lá, para mim, eram viúvos mesmo. Daqui a pouco eles passam assim, no meio do cemitério, e daqui a pouco some, eu falei, era espírito. Falei, encarnado não tem como passar por dentro daquela lápide lá, passou por dentro, falei, e eu pensando que era encarnado, porque estavam lá, com floresia na mão, ficaram lá um tempinho lá, olhando para a túmula, e eu aqui pensando, gente, você está desencarnado, meu querido. Você está pensando que você está encarnado e o outro que morreu, você também está lá com eles, né? Eu mentalmente, né? E eles parecem que não me viram, né? Parece que eu acho que eles pensaram que eu que era o desencarnado e ele estava lá encarnado, né? Não sei. Ou seja, espíritos encarnados que não sabem que estava desencarnado oferecendo homenagem aos desencarnados. Então, Allan Kardec está falando, como é que nós podemos vê-los? Eu vou lá no cemitério visitar lá o túmulo da mamãe. E, de repente, a mamãe está lá. Como é que eu vou ver a mamãe? Será que eu vou ver esse diáfano? A mamãe virou uma Virgem Maria. Tá maravilhosa. Será que a gente tem essa mania de que desencarnou, todo mundo virou santo? Todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. O cara pintou o 7, traiu a mulher, traiu o marido, roubou todo mundo, passou a perna em todo mundo, morreu, virou santo. Vai todo mundo para o nosso lar. Nosso lar está lotado, tem gente no umbral, né? O umbral está vazio. Não tem nenhum espírita no umbral. Espírita está todo mundo lá no passaporte espiritual. Triste ilusão. Aí a resposta dos espíritos, sob a que tinham quando encarnados. Você vai ver aquele companheiro do mesmo modo que eles eram quando estavam desencarnados. Nós tínhamos o costume, lá no centro, eu não lembro assim quantas, mas assim, digamos assim, número de enterros que nós fomos convidados a fazer palestra, fazer assim, talvez uns 20, pelo menos que eu me lembro de cabeça. Talvez seja mais do que isso. Mas, de repente, uns 20, mais ou menos, nós podemos lembrar. Eu lembro de Dona Arizona, que era uma companheira assistida na nossa casa. Quando nós chegamos lá para fazer a palestra, que a família dela, que eu acho que nem era espírita a família, né? Era só ela que frequentava, né? Mas a filha dela, eu acho que pediu para eu fazer a palestra, né? E quando nós chegamos, nós tivemos uma visão interessante, que ela estava sentada num banquinho e olhando lá, assim. Aí quando eu cheguei, Dona Arizona, tudo bom? Ela, ô, seu Cláudio, tudo bom? E ela olhava para um lado, para o outro, tudo bom. E a senhora está fazendo o que, Dona Arizona, aqui? Eu não sei, eu vim para cá, tá bonito aqui, tá legal. Eu falei, quase que eu falo, Dona Arizona, a senhora já foi, Dona Arizona. Eu falei, como é que eu vou falar isso para ela, né? Vai que ela dá um ataque e morre mesmo, né? Eu falei, e eu ficava assim, gente, o que eu vou falar para Dona Arizona? A senhora está em paz, dona? Estou em paz. Olha, aqui tem alguns amigos, né? Alguns amigos aqui, quase que eu falo espiritual, né? E ela olhava assim, eu também não via os outros amigos. Falei, tem alguém aqui. E eu rezando para aparecer algum espírito para poder levá-la, né? E naquela hora não apareceu, né? Eu falei, vamos fazer uma prece, Dona Arizona? Não, fazer uma prece? Pode ser.
Ela olhava lá, até que ela foi envolvida, aí veio um companheiro e acabou levando. Mas demorou aqueles minutinhos que para mim ficou meio tenso. Eu falei, não vai aparecer ninguém para levar, né? E a pessoa, assim, bastante paz. Aí chegou lá, a gente pôde fazer a prece, fazer toda a família lá chorosa, etc. No enterro do meu pai foi bastante interessante. Meu pai desencarnou nos dias anteriores. Ele falou, Claudinho, eu estou indo embora. Ele tinha um plano na vida dele, desencarnar com 150 anos. Ele falava que quando tivesse com 150 anos, ele queria começar a ficar velho. Ele estava com 84, falando, eu estou novo, velho é você, né? Eu brincava com ele, mas velho não, velho. Aí citava sempre o Rui Barbosa, né? Ele falava que a juventude é um estado de espírito. Só é velho aquele que se sente velho. E tinha mais disposição do que eu. A gente morava num local lá que era um morrinho, né? Vertical, né? E uma vez ele chegou lá no final da tarde e falou, hoje eu estou cansado. Ele tá cansado? Estou cansado. O que aconteceu? Não sei por que eu estou cansado. Eu falei, mas é difícil ver o senhor cansado? Não, sei não. O senhor foi lá embaixo? Só umas 4 vezes. Eu falei, rapaz, eu e Cristina subimos uma vez. Já ficava com 2 palmos de língua para fora. Ele foi 4 vezes. Aí que ele começou a ficar cansado. Aí foi atacado lá de câncer, chegou a falecer. Aí aquelas coisas de arrumar cemitério, arrumar caixão, essas coisas todas, aí tem que pagar lá o cara que vai arrumar esses negócios, eu não entendo nada disso, né? Ficava eu, meu irmão lá, e o Vitor ajudou a gente, a Bessa também, mas eu não entendo, lá estava lá, né, mais assim como um figurante, né? Eu lá, meu irmão fala, agora eu vou fazer isso, vamos lá, vamos fazer aquilo lá, vamos fazer lá, né? E ficamos lá durante, acho que 3 horas da madrugada, a gente já estava envolvido ainda nisso, pagando isso, pagando aquilo lá. Aí quando deu 6 horas da manhã, a gente retorna para fazer esse negócio de velório, etc. Quando eu chego lá, quem que eu encontro? Papai. Oi, Claudinho. Falei, só que ele já sabia que estava desencarnado. Olha, eu fui ali, tinha lá, tipo, eu não sei o nome daquela local onde fica o corpo. Tinha lá a parte de entrada e tem ali onde fica o corpo, né? Aí tem negócio de botar caixão vendo o rosto, o outro não vendo o rosto, aquela coisa. Aí eu botei vendo essa janelinha aí, R$600 a mais. Não, tira a janelinha, não precisa não. Deixa de ser janelinha, R$600 a mais, tá muito caro, né? Aí colocamos lá, aí ele chegou para mim e falou, olha, quem lá não sou eu não. Ele tinha ido, ele viu o corpo dele, voltou e falou, lá eu não entro não, Claudinha. Eu falei, não, pai, tudo bem, não tem que entrar lá não. Eu, quando desencarnar, eu não vou no meu enterro. Pode todo mundo homenagear, mas eu não vou estar lá também, não. Então eu estou junto com o senhor. Tá, tudo bem, entendeu? Eu vou ficar aqui fora. Falei, pode ficar, pai, não precisa entrar lá, não. Eu só vou porque eu sou obrigado também. Né? Tem que ir lá. Aí eu fui fazer a palestra lá. Né? Aí foi muita gente. Crente, a beça, espírita, o pessoal lá da cidade lotou, né? O pessoal soube lá que era meu pai que tinha falecido. Eram 39 casas espíritas só na cidade, para vocês terem uma ideia. Então não tinha espaço, era um espaço até um pouco grande lá fora, lá dentro não, mas lá fora, e tinha muita gente lá, não tinha lugar, o pessoal todo se sufocando, né? Aí eu fui fazer a palestra lá, aí contei pessoal, falei sobre Sócrates, tudinho, falei sobre que a morte não existe, aí contei para eles, falei, olha gente, vou até contar para vocês que hoje cheguei aqui, quando eu chego aqui, a primeira pessoa que eu vejo é meu pai, né? Então isso aqui que vocês estão vendo aqui é o corpo dele, isso aqui não é ele. Isso aqui é uma vestimenta que ele utilizou durante 84 anos da vida dele. E hoje ele é espírito, tá? Inclusive, ele falou para mim que ele aqui não ia entrar, não. Ele ia ficar aí fora. Quando eu falei assim, todo mundo que estava lá fora, todo mundo entrou. Tudo sufocando. Eu falei, ué, vocês vieram homenagear o morto, agora que eu falei que o morto é atrás e vocês estão com medo do morto? E todo mundo, não estou com medo, todo mundo sufocado, igual um sardinha. Aí virou uma piada. O pessoal começou a rir, né? Falei, engraçado, né? Tá todo mundo homenageando. Eu fui e falei que ele estava lá fora, o pessoal, todo mundo é de crente, espírita, um montão de espírita com medo de espírito. Olha só, uma coisa assim meio dicotômica, né? Meio estranha. Que virou quase uma coisa cômica, né? Eles estavam lá, né? Naquele dia era todo mundo lá. E um montão de presidente espírita também, né? Não é só espírita, não. Tem um montão de presidente. Tava Carlinho, Carlo. E presidente espírita é vidente, tá, gente? Tem um montão de espírito vidente estando lá com medo do morto também. Um montão, não era só um, não. Tá? Vamos lá, mas Allan Kardec, na questão 322, fala. E aquelas pessoas que são esquecidas? Olha só que pergunta interessante. Tudo bem, nós estamos falando daquelas pessoas que nós lembramos, que nós temos amor, que nós temos simpatia, que nós temos afeição. E aquelas pessoas que morrem na rua, indigente, aqueles que na sociologia a gente chama de
os invisíveis. Aquela pessoa que está ali mendigando na rua, você passa todo dia, você não vê aquela pessoa ali. Se o cara passar com um carrão, uma Lamborghini, todo mundo olha. Se o cara passar lá com um terno, uma gravata, a mulher passar lá com um vestidão, todo mundo olha. Mas o mendigo, a gente vai como se elas fossem pessoas invisíveis. Na sociologia a gente chama isso. Pessoas invisíveis. Nós temos até um companheiro nosso que foi numa casa espírita. Uma vez, ele, seu Moacir, ele falou, Cláudio, eu descobri que eu estou desencarnado, que ele falou, que eu estou desencarnado. Mas como assim, seu Moacir? Estou desencarnado. Mas como assim? Me explica, porque eu fui no centro espírita. Aí falou até o nome da casa espírita, não falo o santo, né? Falo o milagre, mas não falo o nome do santo, não cito o nome. Eu fui lá naquela casa espírita, fui lá, entrei, assisti a palestra, tomei água, fui lá tomar o passo de... Ninguém falou comigo. Aí acho que ele foi 3 vezes, se não me engano, né? Na casa espírita, e ninguém, parece que ele não existia. Eu estou desencarnado, porque ninguém me viu. A necessidade, a importância da gente conversar, dialogar com as pessoas. Allan Kardec aqui está perguntando desses esquecidos. Não desse invisível na terminologia do Sr. Moacir, mas o invisível. Os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparece e sente algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles. Eu estava esses dias, estava lá no cemitério segunda-feira, estava vendo isso. Aí estava lendo essa lápide, eu acho muito interessante, eu fico refletindo lá. Nasceu em 1905, faleceu em 1969, e eu fiquei pensando, aquele hiato de tempo, aquele momento ali, do nascimento até a morte, o que aquela pessoa construiu? De laços, de amizade, de sonhos, de desespero, de dor, de sofrimento, de alegrias, de realizações pessoais, profissionais, intelectivas, morais, espirituais. O que ela construiu naquele momento? E eu fiquei ali pensando, e fiquei olhando lá, vendo alguns irmãos, de vez em quando eu vejo um, às vezes o outro. Às vezes eu travo conversa, outras vezes eu me mantenho, né, respeitando o espaço deles. Alguns sabem que eu estou vendo, outros não sabem que eu estou vendo. Alguns eu vejo que é espírito, outras vezes eu nem sei se é espírito, se é encarnado, se é desencarnado. Eu fico na dúvida, fico ali pensando, que vai que eu puxar o assunto e levar uma bronca, pensar que é um desencarnado, é um encarnado. Então eu fico prestando atenção para ver até o momento se é realmente desencarnado. Passou por dentro de uma tumba assim, passou, atravessou, opa, é desencarnado. Porque por outros traços não dá para perceber, não. Às vezes é quase impossível perceber. Então os espíritos respondem, que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. O que nos prende aos nossos afetos são as nossas afeições. São os nossos pensamentos. Eles vivem enquanto nós os amamos. Mas o amor, ele também tem que ser liberdade. Nós fomos visitar uma vez, nós éramos da União da Mocidade Espírita de Niterói, a UME, e fomos fazer uma visita, que a gente fazia era um costume nosso, já durante mais de 30 anos, nós fazemos esse costume de... a gente faz a campanha do culto do Evangelho no lar, e a gente vai até a casa da pessoa para fazer o culto do Evangelho no lar, com um grupo, são vários grupinhos que a Casa Espírita tem, 3, 4 pessoas no máximo, então a gente vai formando vários grupos, a gente vai fazer as visitas nas casas dos tarefeiros, então todo tarefeiro, no final do ano, praticamente todos os tarefeiros vão receber a visita da Casa Espírita. Então, vai 3 pessoas, é como se fosse aquela Casa Espírita que vai na casa da pessoa a fazer aquela visita. Nós fomos visitar uma companheira que nem era tarefeira, era frequentadora da casa, e fomos lá frequentar, não era Icaraí, não, um local ali perto de Icaraí, lá, e quando nós chegamos lá, aí foi lá, pegamos o evangelho, conversamos, pedimos, orientamos tudinho, fazer o culto do evangelho, trouxemos uma água lá, explicamos como que é o evangelho, como que ela tinha que dar continuidade, etc. Fizemos, tudo bem, ela pediu um passe no final, demos o passe dela. Aí quando acabou lá, fizemos um lanchinho aqui, queria que vocês vissem uma coisa. Tá, tudo bem, vem cá fazer um favor. Aí chegou lá e tinha lá um quarto. Esse é o quarto do meu filho. Eu falei, tudo bem.
Aí eu achei assim um pouco empoeirado, mas a gente não vai ficar comentando isso, né? Não, um pouquinho empoeirado, tá tudo bem. E olha só que bonita, começou a falar, olha que coisa bonita, olha, ele gostava muito disso, gostava muito daquilo. Eu falei, ele já é desencarnado? Ah, sim, desencarnado. E faz quanto tempo, assim, mais ou menos? Desencarnou faz pouco tempo, porque eu estou vendo aqui as coisas dele, tinha uma camisa, tipo, no chão, alguma coisa. Não, já fazem 20 anos. Eu falei, 20 anos? E a senhora deixa tudo. A gente de vez em quando tira uma poeirinha, mas não tira nada do lugar, porque sabe. Aí falou até o nome, não lembro o nome dele que ela falou. Mas eu falei, mas senhora, a senhora está há 20 anos fazendo esse culto ainda, né? Cultuando. Ela mas a senhora sabe o que pode estar ocasionando para o irmão? Era um processo praticamente de obsessão. É que ela ainda estava naquela afeição, muito preso àquele irmão, e muitas vezes ele pode até estar encarnado. Nós tínhamos uma companheira que ela queria uma comunicação do avô de tudo quanto é jeito, o avô já estava encarnado, já fazia, ó. Era um sobrinho dela, o avô que ela queria comunicação. E eu falava, tá querendo comunicação, falando do avô, que o avô tinha desencarnado há mais de 20 anos atrás, era um sobrinho dela, ainda pequenininho ainda, jovenzinho, já estava encarnado já há uns 5 anos já com ela, e ela querendo a comunicação do avô. Porque ele não podia dar comunicação. Então, às vezes, nós prendemos esses irmãos. Quando a gente fala da visita ao cemitério, existe algum tipo de proibição? Claro que não. Não existe proibição. Só que a grande maioria das pessoas, como aquele caso que nós contamos lá no início, do companheiro que sequer sabia que estava desencarnado, eles vão fazer o quê? O nosso pensamento funciona como se fosse uma evocação. Invocar é fazer uma prece. Evocar é trazer a si. Chamar aquele companheiro. Então eu vou lá no cemitério fazer uma prece para aquele companheiro. Provavelmente, como diz a questão 321, ele vai ser atraído pelo meu pensamento. Vou lá, faço a prece, choro, meu Deus, Senhor, e vou embora. Só que aquele companheiro, se ele ainda for um companheiro preso à matéria, ele não vai conseguir sair daquele local. Apesar de eu gostar muito do cenário do cemitério, gosto de lá ver, mas não é um cenário muito alegre. André Luiz, Patrícia e outros irmãos descrevem o lado espiritual de alguns cemitérios. Muitos espíritos vampirescos vão ali para sugar o fluido vital do corpo vital, que muitas vezes fica 72 horas, e tem outros irmãos que demoram muito mais tempo. Meu pai trabalhava ele era durante um dado tempo, ele foi vigia noturno, ele trabalhava na Inconave, que é uma obra, era uma companhia lá de navegação, e do lado era um cemitério. E tinha lá, nenhum guarda parava lá. Tudo quanto é guarda chegava lá e tinha que assinar um montão de papel, porque dava tiro lá no muro, porque falava que aparecia um montão de espírito. O espírito vinha lá do cemitério e ninguém ia. Aí o Joamir lá, que era o chefe dele, falou, Andinho, vai você. Sabe que ele era crente, sempre foi crente, né? Aí ele foi lá. Papai era meio ousado, né? Aí chegou lá, já tinha aquela fama, né? Olha, meia-noite, mais ou menos, o pessoal aparece. Só aparece, tá, tudo bem. E tinha um paredão de quase 3 metros de altura ali, o muro lá, cemitério Maruí, aquele, sempre aquele do Barreto, acho que era Maruí. Aí papai foi fazer o quê? Botou uma cadeira, aquela tipo cadeira de coisa, né? Até acho que não sei se ele estava armado nessa época, não sei. E pegou a Bíblia e botou lá. E aí apareceu, diz ele descrevendo, que apareceu uma entidade, apareciam formas assim. E ele olhava aquilo, ih, rapaz, sangue de Jesus tem poder. E olhava lá e pegou o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele falou que apareceu uma entidade grande, 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 e chegava perto dele, falou, botava. Ele, Senhor tem poder, e não sai daí não. Eu acho que o espírito enjoou, falou, esse cara aqui eu quero assustar. Os outros davam um tiro, saía correndo, e ele ficava lá, não vou sair daqui não. Ele falou, Claudinho, fiquei com medo, mas não deixei ele perceber que eu estava com medo não. Eu com a Bíblia e ele lá, até que acho que os espíritos encheram o saco, não dá para assustar esse cara não. Sumiram, todo mundo sumiu. Não? Ele doutrinou, entre aspas, aqueles irmãos desse modo. Então acabou, acho que os espíritos falaram, esse cara aqui é mais chato do que a gente, né? E ele falou, bom, até que era divertido, sabe? Era legal que ele mostrava lá. E ele viu os chamados fogos fatos. O que é os fogos fatos? Aquela
vamos dizer, absorção calorífica do corpo, que é o chamado corpo vital, ou duplo etéreo, que por volta de 72 horas se desfaz. Então tinha como aquelas fumaças que saíam dos túmulos. Ali é o último desprendimento, porque a gente fala de morte, o desencarne, o desligamento. Quando é feito o desligamento, sai, muitas vezes. E essa visão, ela é observada. A gente muitas vezes, que chamam de fogos fatos, na época de Kardec chamavam isso, que na verdade é a queima das últimas resquícios do chamado corpo vital, que a Deus chama de corpo vital, e que os espiritualistas chamam de duplo etérico. E ele falou que ele via, como se estivesse saindo, aí o pessoal falava, é o espírito saindo. Eles achavam que é o espírito saindo do corpo do túmulo. Na verdade, era a queima desse último fluido. Aqueles que conseguem o desligamento, é como se fosse uma oportunidade. Porque o companheiro que ainda muito ligado à matéria, que não consegue se desligar, os espíritos vampirescos, eles vão para poder sugar aquelas energias. Uma vez eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu passei pela Praça Mauá. Antes agora está tudo bonito lá, está maravilha, está tudo legal lá. Mas antes aquilo ali era uma coisa, um desespero, Praça Mauá. Era uma coisa assim assustadora. Há mais de 20 anos atrás. Eu passava lá, tinha muito barizinho, tudinho, e eu vi algumas entidades de costa, assim, aquele pessoal lá bebendo cervejinha, outro lá bebendo lá outras coisas lá, não sei o que é, mas mais era cerveja, e de cada mesinha tinha uma pessoa, tipo, debruçada. Eu achava estranho, porque ninguém estava estranhando. Como é que você está lá bebendo, tem um cara debruçado no seu copo e você não fala nada. Eles conversando, eu falei, gente, o que é isso aí? Eu não percebi que eram entidades espirituais. Eu falei, rapaz, cada mesa tinha uma. E eles estavam literalmente como se fosse assim, ó. Só que não botava a mão, botava lá tipo a boca lá, e o pessoal lá botava, ele quase que beijava a pessoa para poder sugar aquilo. E eu fiquei olhando assim aquilo, andando devagarinho, olhando um montão, um em cada mesa. Eu falei, que coisa. Daqui a pouco um virou. Quando virou, ele não tinha boca. Era mais ou menos, quase um tamanduá, um negócio puxado assim, para botar a mão dentro da garrafa, dentro do copo e sugar aquilo. Mas naquele momento, acho que ele olhou para mim e acho que ele viu que eu tinha visto ele. Quando ele viu, eu fiquei com medo. Ah, não. Eu estoguei o passo e saí correndo. Nem olhei para trás. Naquela época, eu estava começando ainda no Espiritismo, faz mais de 30 anos atrás, né? Mas eu achei interessante esses irmãos desencarnados que vão sugar toda pessoa que tem um tipo de vício, especialmente bebida, está trazendo isso. Quem não lembra do livro Sexo e Destino? E que aquele companheiro, inclusive, xará nosso, chamado Cláudio, que ele estava lá, sentado, vendo televisão, daqui a pouco chegou 2 espíritos obsessores e falaram, estou com sede. Eu também estou. Vamos beber uma? Vamos beber uma. Chegou lá para o cara, um bebê, e começou lá. Daqui a pouco o cara estava pensando em nada, tinha um barzinho. Olha a tentação. Fugir da aparência do mal, dizia Paulo. Tinha lá um barzinho, o cara pegou lá um tipo um uísque, alguma coisa, botou lá. Botou lá, botou, mexeu lá, fez todo aquele ritual que quem bebe faz, né? E começou. Quando ele começou a beber, a entidade espiritual fez o quê? Agregou-se a ele. E André Luiz fala que não sabia se a bebida ia para o corpo do cara que estava encarnado ou para a entidade que estava desencarnada. E ele fala que a essência toda ficou na entidade. E eles bebem, eles chamam de copo vivo. A garganta era como se fosse uma garganta só. Aí bebe, sorvete. Aí, depois que o cara bebeu, aí a entidade saiu. Que bom. Aí o cara senta, uma boa. Aí o outro fala, eu também quero beber. Vamos lá. E faz o mesmo ritual. Começa, vamos lá, vamos beber. Aí o cara, mas eu acabei de beber, quero beber outro. Aí ele levanta e acontece a mesma coisa. Então, nesses casos, muitas vezes no cemitério, nós vamos encontrar irmãos que estão buscando aqueles resquícios de fluido vital. Nesse momento, a nossa prece é extraordinária. É uma coisa que vai ajudar bastante. Allan Kardec, na questão 323, bota: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por eles faça essa pessoa em sua casa? A pergunta que todo mundo gostaria de fazer, não é isso? Hoje, dia dos finados, eu não fui visitar a mamãe. Ela deve estar aborrecida comigo, né? Eu fico pensando, se eu sou mamãe, eu fico aborrecido com você, se você falar, eu estou lá no cemitério, meu querido. Vou visitar a mamãe, você vai visitar os despojos
Você não vai visitar mamãe, nem papai, nem quem for. Allan Kardec está perguntando, em vez de eu ir lá e visitar no cemitério, eu vou fazer uma prece. Mas muitas vezes a pessoa faz a prece, eu estou lá no Espiritismo, o Espiritismo falou que a gente faz a prece em casa, tem o mesmo valor, até mais importante. Mas fica aquele drama de consciência, né? Né? É igual batismo, já viu? Aí eu não batizei, até porque o Espiritismo fala que não precisa batizar, porque batismo parte de um princípio católico protestante que fala do pecado original. O pecado surgiu com Adão através da sexualidade do sexo. Então, o batismo é um renovamento que pode ser através da imersão, mas ela vai tirar o pecado que foi surgido através do ato sexual. Então, eu preciso. Mas a doutrina espírita fala que o sexo não é pecado. Que o nascer de novo é muito mais algo íntimo do que algo externo. Então, não é necessário batizar. Mas a pessoa, mas vai que é criança, porque o pessoal fala que se morrer sem batizar, né? O pessoal que é ex-católico aí, ou quem já na mais próxima, sabe muito bem o que acontece, né? Na dúvida, né? Eu vou lá e vou batizar escondido, que o dirigente não saiba, mas eu vou lá e vou batizar. Muitas vezes a pessoa não vai no cemitério, mas fica com aquela dor de consciência. Será que mamãe vai ficar triste comigo que eu não fui? Se ela ficar aborrecida, eu vou lá. Eu vou lá, vou fazer. Não é proibido, claro que não é. Mas Allan Kardec está perguntando, se você ficar na sua casa e fazer a prece pela sua mamãe, pela sua avó, seja o que for, é a mesma coisa ou não? Vamos ver o que os espíritos respondem? Essa é fácil, né? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Olha que frase interessante, né? A visita é a representação exterior de um fato íntimo do que eu estou sentindo. Eu estou representando materialmente aquilo que eu estou sentindo. Então, você foi no cemitério, acredito eu, que você vota a verdadeira afeição. Você não está fazendo aquilo por brincadeira, você não está fazendo por convenção. Você está fazendo porque você quer realmente representar, você sente falta daquela pessoa. É um ato sincero, a grande maioria das vezes. No entanto, sempre tem um porém, todavia, contudo, contanto, né? Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Não é a minha representação, não é a minha presença perante o túmulo que vai santificar o ambiente, mas o meu coração. O que espírito eu estou ali? O que eu estou representando ali? Às vezes, a casa espírita é o local ideal. Porque a nossa prece, ela é invocação, mas ela, por vezes, por uma invigilância, ela pode se transformar numa evocação. E aquele irmão é muito melhor ele ser atraído para dentro de uma casa espírita do que para um local de cemitério. Que muitas vezes estão presos com esses espíritos vampirescos que eu citei aqui, que vão lá sugar o fluido vital. Às vezes, outros tipos de irmão, muitas vezes em desdobramento, eu tive a oportunidade uma vez de ir num cemitério em desdobramento, e o que eu vi lá foi bem mais complicado do que eu via quando ia encarnado. Dessa que eu fui, tinha lá um núcleo de companheiros satanistas que ali se encontravam. Um companheiro que se vestia, que não era a figura clássica que nós conhecemos, mas ele estava vestido como aquele, fazendo e atraindo e sugando e trazendo outros irmãos desencarnados que ali se encontravam. E eu fiquei daquela, uma vez eu fui até perguntar à minha mãe, a senhora me levou quando eu era criança, no cemitério? Eu disse, não, nunca te levei, porque foi tão real que eu pensei que era uma memória minha de criança. E eu perguntei umas 3 vezes, mas a senhora não me levou, nunca aconteceu? Eu disse, não, nunca aconteceu. Você foi em desdobramento. Você viu aquela cena. Porque ficou uma cena muito forte, muito real. Isso de uma das outras tantas que acontece muitas vezes em certas localidades. Eu vou lá e eu saio. Acabou lá minha visita, eu vou embora. Mas aquele companheiro desencarnado, às vezes ele não tem aquela capacidade de sair com real facilidade. Então, o que para mim é uma representatividade muito interessante, é um culto verdadeiro, para ele pode ser um sofrimento, principalmente se for um irmão que não tem evolução. E a grande maioria de nós ainda somos carentes espiritualmente. Então, falamos aqui de Patrícia, que era uma pessoa boa.
Nunca fez mal a ninguém, mas não conseguia atravessar uma parede, não conseguia volitar. Muitos de nós, ao desencarnarmos, não sabemos nem que nós estamos desencarnados. O Divaldo, quantas vezes ele falou que ele não sabe quando está desencarnado? Eu falei, Joana, a senhora me avisa. Se eu estou desencarnado ou não estou? O próprio Chico falava isso. Então, quem somos nós para saber? Será que nós estamos encarnados aqui, gente? Que as bênçãos de Senhor Jesus se derramem sobre nós e que essas reflexões possam nos servir. Muita paz, muita luz. Muito obrigado a vocês.